Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. E hoje, pela primeira vez, eu vou trazer para vocês um caso coreano. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. No dia 26 de março de 1991, a cidade de Daegu, na Coreia do Sul, teve o dia de folga devido às eleições e, com isso em mente, alguns meninos locais resolveram acordar cedo para que eles pudessem aproveitar o dia. O grupo era composto de 6 meninos que tinham entre 9 e 13 anos de idade. Os meninos eram Yoo Seung-won, Jung Ho-yeon, Kim Young-gu, Park Jun-in, Kim Jong-sik e Taeron Kim. Todos os meninos frequentavam a mesma escola primária em Seongsu e naquela manhã eles tinham combinado de irem procurar ovos de salamandra e não ovos de rãs, como o título já diz, mas devido à mídia e tal, eles acabaram pensando que eram ovos de rãs, então quando foi pra mídia acabou sendo como Frog Boys e foi esse o nome que pegou, mas na verdade eram ovos de salamandra. Um dos meninos, o Taeron Kim, ele decidiu voltar para casa para poder tomar café da manhã, porque estava morrendo de fome, porque ele ficou tão animado em sair com os amigos naquele dia que ele acabou esquecendo de comer. Alguns vizinhos começaram a reclamar que os meninos estavam fazendo muito barulho, e então daí que eles decidiram sair de onde eles estavam e ir em direção às montanhas. Quando Taeron Kim voltou pro grupo, eles ainda estavam na base da colina e sua mãe gritou para que ele não fosse longe demais, então ele decidiu ficar para trás, enquanto seus amigos subiam o monte Waryang. E não tinha perigo nenhum eles subirem a colina, porque era muito perto do vilarejo, você conseguia ver tudo. Tanto que vários moradores do vilarejo viram os meninos subindo. Algumas horas se passaram e os meninos não voltaram, o que fez com que seus pais ficassem preocupados e então eles decidiram procurar pelos meninos por volta das 18 horas da tarde. E depois de procurar um pouco e não encontrarem nada, eles decidiram ligar para a polícia às 19 horas. E quando a polícia chegou no local, eles fizeram uma busca extremamente completa, que durou até o início da manhã seguinte, mas infelizmente eles não encontraram nada. Por volta das 9 horas da manhã, uma mulher que morava perto do monte Waryang, que estava voltando das eleições, viu os meninos e ouviu eles conversando sobre voltar para casa em 2 horas. Outra mulher que morava perto testemunhou 5 crianças caminhando pela montanha por volta das 14 horas. Os colegas de classe de Seo-won testemunharam que viram as crianças na entrada da trilha por volta do meio-dia. Seo Hun-ham, também aluno da Seonso, disse que não podia vê-los, mas que os ouvia. Quando ele chegou a um cemitério na encosta da montanha de Waryang, ele ouviu 2 gritos se espalhando por 10 segundos. Como era pouco antes da hora do almoço, ele calculou que teria sido por volta das 11h30. Inicialmente, como é comum nesse tipo de caso, a polícia achou que os meninos tinham fugido, só que nesse caso específico isso era um pouco esquisito, porque eles eram muito jovens e estavam em grupos. E geralmente crianças ainda não têm essa vontade de fugir de casa, e quando fogem nunca vão em grupo. Além também de que nenhum deles tinha problemas em casa. Outra teoria dada pela polícia seria que eles teriam se perdido, o que também não fazia sentido porque eles conheciam aquela montanha muito bem, eles iam lá sempre. Além também de que todo o percurso ele se iluminava quando escurecia, então não teria como eles se perderem. O caso rapidamente ganhou forças e chegou ao presidente Roh Tae-woo, que acabou alistando vários militares e policiais para a busca. Mas também isso não levou a lugar nenhum. Milhões de folhetos foram feitos e uma recompensa foi oferecida a qualquer um que pudesse levar à polícia as crianças perdidas. E também havia fotos dos garotos em todos os lugares, incluindo caixas de leites, outdoors, cartões telefônicos, embalagens de doces e jornais. E eles passaram a ser conhecidos pela mídia como Frog Boys. Semanas se transformavam em meses, meses em anos, e a polícia estava no mesmo lugar desde o começo da investigação. Não tinham novas pistas e eles não encontravam nada quando eles iam fazer as buscas. E mesmo com todo o esforço da família de manter o caso vivo, o caso estava começando a esfriar. Até que um homem resolveu assumir a responsabilidade pelo sequestro das crianças e ainda afirmou que elas estavam vivas, porém muito doentes. Mas isso também acabou se revelando ser falso e o homem só queria dinheiro da família.
Os esforços para encontrar os meninos foi enorme. Mais de 300 mil policiais e tropas revistaram a montanha, rios, reservatórios, estações rodoviárias e ferroviárias em todo o país. Empresas, grupos e indivíduos doaram 42 milhões de won, que é cerca de 35 mil dólares na época, como recompensa para quem encontrasse os meninos. Devastados, muitos dos pais deixaram seus empregos para vasculhar o país na esperança de encontrá-los. No dia 26 de setembro de 2002, 11 anos após o crime, um homem que estava caminhando pelo Monte Waryong acabou tropeçando em uma coisa que mais tarde eles descobririam que eram os ossos dos 5 meninos desaparecidos e suas roupas. O homem, que conseguiu permanecer anônimo até hoje, ele ligou para a polícia e denunciou o crime o mais rápido possível. E mais tarde as montanhas estariam repletas de investigadores e repórteres à procura de alguma resposta. Inicialmente, os investigadores afirmaram que os meninos teriam morrido de hipotermia, mas ninguém acreditou nessa versão e insistiram que fosse feita uma autópsia independente. Após a segunda investigação, concluiu-se que os meninos haviam sido realmente assassinados, muitos dos quais sofreram ferimentos graves na cabeça, tanto por traumatismo forçado quanto por espingarda. Um dos crânios de uma das crianças tinha 2 buracos de bala, os outros tinham marcas de uma ferramenta desconhecida em várias partes de seus crânios. Especialistas também acreditam que a ferramenta usada para espancar as crianças estava ligada à profissão do assassino. Só que o que era muito esquisito e fez com que muitas pessoas se questionassem era como que durante 11 anos ninguém encontrou aquilo, sendo que foram feitas muitas buscas com muitos policiais e investigadores, além das buscas independentes das famílias. Não fazia sentido nenhum. E algumas evidências na forma de musgo que estava crescendo no crânio das crianças provava que os meninos não tinham sido movidos durante anos e acredita-se que eles morreram na época em que desapareceram. E as roupas encontradas dos meninos estavam amarradas em nós, que não eram nós comuns, então isso levava os policiais a acreditarem que o assassino estava de alguma forma ligado a um ambiente industrial. Apesar de algumas evidências terem sido encontradas no local, a polícia recebeu muitas críticas por não manter a área adequadamente, que optaram por arar o chão com picaretas e sem a presença de ferramentas forenses adequadas. Além também de que alegaram que os corpos das vítimas não foram transportados adequadamente. Por conta de tudo que aconteceu e pela forma que os ossos foram encontrados, isso acabou gerando algumas dúvidas, como por exemplo, se aquela cova rasa era a cena do crime ou apenas um depósito dos corpos. E também se foi apenas um assassino ou se foram vários, exatamente porque eram 5 crianças, então se fosse uma pessoa só, é um pouco mais complicado ele conseguir controlar 5 crianças. Porém, criminologistas coreanos e americanos acham que foi apenas uma pessoa que cometeu todos os crimes devido ao nível de brutalidade nas crianças. E ao longo dos anos, algumas teorias acabaram surgindo. Alguns moradores acreditam que um grupo de leprosos sequestrou as crianças devido a uma lenda que o fígado de uma criança poderia curar a doença. Outros acreditam que ocorreu um acidente trágico, seguido rapidamente de um encobrimento bem elaborado. E muitos acreditam que esse trágico acidente foi feito por militares, porque perto do local onde os corpos foram encontrados, tinha um campo de tiro militar. E devido a isso, muitas pessoas acreditam que algum militar estava treinando tiro no dia e acabou acertando uma das crianças e, para encobrir seus rastros, atirou em todas as outras. Porém, os registros mostram que, devido às eleições, não tinha nenhuma prática de tiro agendada para aquele dia. Outra teoria foi apresentada pelo psicólogo criminal coreano Kim Ki-won, e ele acreditava que um dos pais dos meninos era o verdadeiro assassino, mas isso foi amplamente descartado tanto pela polícia quanto pelos moradores. E mais tarde, esse psicólogo passou a ser ignorado pela comunidade psicológica e também foi demitido por tais alegações. E nunca nenhuma evidência foi encontrada para vincular um dos pais com o assassinato. No final de 2002, a polícia especulava que o assassinato foi realizado por uma pessoa com alguma doença mental ou por algum agressor da escola dos meninos. Como os corpos foram enterrados em um terreno em que, mesmo em um dia úmido, ele é muito duro, isso indicaria que o assassinato foi planejado, ou que o agressor teve tempo de descer a montanha e pegar os equipamentos necessários. Segundo uma lei sul-coreana, os estatutos de limitações expiram 15 anos após o crime, que seria em 2006,
E isso significa que mesmo que a promotoria encontrasse alguma prova ou algum suspeito, ele não poderia ser levado a julgamento. Porém, depois de várias reclamações, afinal tem vários crimes que são resolvidos 40, 50 anos depois, a Coreia do Sul decidiu remover essa lei, abrindo então caminho para novas investigações serem feitas. Mas, infelizmente, até hoje, esse caso não é solucionado e é um dos casos mais famosos da Coreia, chegando até em 1992 a ser lançado um filme chamado Frog Boys. E esse filme deixou a entender que os meninos tinham fugido, então muita gente que não estava acompanhando o caso realmente acreditou que eles tinham fugido e que estavam vivos, tendo uma vida em outro lugar. Logo após a descoberta dos corpos, foram realizados serviços funerários e ritos realizados no local em que foram assassinados. No entanto, os crânios dos meninos foram doados a um laboratório de uma universidade para que eles continuassem fazendo essa pesquisa. E a escola primária em que os meninos estudaram, a Songsu Elementary, continua a marcar o aniversário do assassinato dos meninos em uma cerimônia solene. Em fevereiro de 2011 foi lançado outro filme, que é o filme mais famoso desse caso, que se chama Children. E nesse filme eles recontam a história dos Frog Boys, que hoje em dia teriam 30 anos de idade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se vocês têm alguma sugestão de caso, é só comentar aqui embaixo. Pode ser de qualquer lugar do mundo que eu pesquiso e trago para vocês. E é isso. Até semana que vem.